Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Tradução um pouco diferente dessa vez. Vamos dizer que agora eu tô... O César saiu, desculpa. Acabou o bebê. Não, gente, na verdade, como hoje o tópico... Pegou corona, né? Tá de quarentena, isolado. Não, gente, brincadeiras à parte, por conta do tópico de hoje ter vindo da minha cabeça, né, a ideia, a gente resolveu dar uma mudada. Bom, todo mundo sabe que o ano de 2020 não tem sido fácil, né, e normalmente os assuntos têm sido vinculados ou atrelados ao tópico de toda a situação, em relação ao próprio corona, economia, etc. Mas o VB, sempre original, né, pensando aqui uma perspectiva diferente. E também aproveitando a ocasião, hoje estamos gravando exatamente no dia 11/6/2020. E não queremos deixar passar uma data batida aí, né? Dos dias dos namorados, né? Então, para quem ouvir esse episódio, talvez posterior, chama o seu parceiro, sua parceira, senta junto, porque hoje a gente vai falar de amor. Ai, Deus. Imagina. Possivelmente o amor nem formado ainda, né? Mas por conta disso, essa ideia veio, então, por parte minha, então a gente decidiu dar uma mexida nessa estrutura propriamente do episódio, e claro, também, né, eu não sei se o César já quer colocar aí, que teve uma sementinha que trouxe também essa perspectiva, ou até essa ideia para esse episódio. Esse tema, digamos, já havia sido contemplado como pauta faz uns anos já, diria agora. Mas a soma das circunstâncias atuais acarretou que esse fosse o momento para fazê-lo. E um dos elementos nessa soma é um especial que estamos para lançar hoje, no momento de lançamento desse episódio, no dia de lançamento desse episódio, é o dia 12. São 7 episódios numa série especial exclusiva para padrinhos, embora os primeiros episódios também estejam disponíveis para o público geral, que é sobre um experimento do começo da década de 2010, pesquisador americano que se desafiou a criar amor em laboratório. Não vou entrar nos detalhes do que ele define como amor, nem como ele fez isso, porque esse é o grande diferencial do especial. Fazer esse experimento em conjunto e descobrir aí com o passar de 36 perguntas como que descobrimos, aprendemos e mudamos perspectivas em relação uns aos outros através dessas simples questionamentos. Então, o tópico de hoje, mais do que qualquer outro momento, é um complemento para essa série aí de é possível realmente mudar a perspectiva para mais amorosa, entre aspas, através de simples perguntas? É possível decidir olhar alguém com mais empatia? Essas são as perguntas que não diretamente respondemos, mas exploramos nesse especial. Então, para quem gostar do episódio hoje e ficou curioso com essas indagações, recomendamos ir para está no feed do Veja Bem, para escutar, se você não é padrinho ou madrinha, os 2 primeiros episódios. E a partir daí, quem sabe, até se motivar, virar um contribuinte para escutar o restante. Esse é um elemento em toda essa soma aí, além do que o Pedro já está trazendo das reflexões recentes no tema. Bom. De volta para você, locutor. Bom, só para também não deixar... querendo vender o peixe também um pouquinho não, mas eu devo dizer que esse especial de todas essas perguntas aí, gente, teve um impacto direto na gente, tá? Não é uma questão só de fazer uma pergunta e não teve nenhum tipo de mudança, entre aspas. Então eu imagino que se serve aí como mais um motivo
de certa forma funciona assim. Porque, especificamente comigo, deu uma perspectiva nova pra bastante coisa. Pessoalmente, acho que a gente comenta lá. Isso é uma série que eu gostei muito de fazer. E que acho que inclusive a gente aqui, entre nós três, mesmo se conhecendo há tanto tempo, a gente se conheceu mais ali. A gente saiu com uma visão um pouco diferente, às vezes, um do outro. Então é uma série que vale muito a pena. Então acho que vocês vão gostar. Confiram. Aí, por favor, hein? Só um detalhe. A gente não vai se transformar em nenhum trisal aqui, não, tá? Deixa essa nota aí pros ouvintes. O nome Trio Ternura aí do artista no aplicativo. Diz outra coisa. Não é mais só simbólico. Bom, pessoal, então agora voltando ao tópico em si. Gente, antes da gente entrar, porque normalmente primeiro eu quero fazer um brainstorm aí, né, com o César e com o William, parando pra pensar um pouco. Quando você diz amor, talvez até aquela brincadeira boba, qual que é a primeira coisa que você vincula quando escuta a palavra amor? No caso, eu penso em sacrifício. Nossa. Vou começar chutando balde aqui. E vocês? Qual a primeira coisa que você pensa, Sérgio, quando você escuta a palavra amor? Você vincula a imagem do amor. Mágica Mágica. no sentido. No sentido de Wittgenstein. Olha essa. Quando eu escuto a palavra amor, eu penso uma palavra mágica no sentido. Como a gente discutiu lá no Linguagem, acho que tem espectro assim, de palavras mais facilmente entendíveis e outras amplamente definidas. Sim. Que eu chamo de palavras mágicas, como beleza, amor, justiça, inteligência, que é uma coisa que você pode perguntar para 1000 pessoas e vai ter 1000 respostas diferentes. Um termo todo consolidado assim é mágica, porque é realmente inacreditável como uma só palavra pode implicar tantas definições, de forma que ainda assim todo mundo tem uma vaga noção do que a outra quer dizer. Olha, eu vou falar pra você, quando eu falei a minha, talvez eu tenha, posteriormente eu vou elaborar um pouco melhor o porquê, né, da escolha da palavra sacrifício, mas, pô, o César já invocou o mestre aqui logo nesse episódio. Então ele... puxou a carta do Wittgenstein já. Então agora a bola com você, qual que seria uma primeira associação que você faz quando você pensa em amor? Cara, padrinhos e madrinhas. Sem dúvida. Isso é válido. Isso é muito válido. Cara, o pior é que pra mim eu acho que em fases da vida talvez fossem significando outras coisas conforme talvez eu fosse aprendendo mais sobre isso ou vivendo mais isso. Atualmente, o amor pra mim é minha família. É a primeira coisa que me vem à mente. Certo. Aí talvez acho que entra um pouco dessa coisa do sacrifício que o Pedro falou aí também. Da parte deles, né, William? Mas atualmente... Não importa de que lado vem. Mas hoje em dia a primeira coisa que me vem em mente quando eu escuto a palavra amor é a minha família, meus pais. Olha, eu acho que foi até legal escutar esse tipo de coisa, porque agora, entrando na exposição propriamente do assunto e do porquê, etc., quando eu escuto esse tipo de coisa, o legal é que quando você vai pesquisar sobre o assunto, principalmente em relação ao amor, você vê que não é tão simples quanto se imagina. Não sei se os ouvintes já tiveram essa experiência antes de entrar no mérito, de pesquisar mesmo sobre o assunto. Já escutar a canção What is Love, né? Mas retroagindo um pouquinho mais no caso, para quem tem uma certa curiosidade, já pesquisou, pode ver que eu tô falando isso na perspectiva mais ocidental da coisa, tá, gente? Infelizmente, em termos da parte oriental, eu sou bem leigo, não conheço, nunca tive exposição. A parte oriental, talvez depois de você dividir aí, tem umas coisinhas, umas curiosidades, assim. Mas provavelmente acho que eu vou acabar comentando enquanto você falam sobre outros aí, porque é meio um pouco oposto, talvez, do que era na Grécia, por exemplo, né? Então, sim. Na verdade, acho que dá pra dar algumas adendos aí. Sim, que na verdade eu ia cair até justamente nesse ponto, né? Você vê o quão antigo
como é que posso dizer, esse assunto, essa discussão, você consegue traçar até a Grécia Antiga, né? Através da figura dos filósofos, você tem Platão, por exemplo, no Banquete, onde ele faz a exposição de um desses conceitos do amor. Você tem a própria figura de Aristóteles também desenvolvendo, né, um dos conceitos de Platão posteriormente. Mas o ponto principal é que não é algo recente e também não é algo que tem uma resposta concreta. Como o César colocou, acredito inclusive nessa perspectiva mais moderna, em vez de você achar um ponto, uma resposta certeira, você abre mais o leque, né, de exposição. Inclusive eu queria até... Um ponto importante aí é compartilhar que não se trata simplesmente de um sentimento, né? Se trata de vários sentimentos, de várias vertentes que se mudaram e evoluíram ao longo da história humana, sim, biologicamente dita e culturalmente, principalmente. Essa palavra ainda tem, mas sempre teve definições, entendimentos diferentes em diferentes lugares, em diferentes épocas. E acho que para um entendimento melhor do que significa no nosso contexto ocidental hoje, como você vai explorar aí, começa na Grécia Antiga, como quase tudo. Mas, obviamente, é só uma perspectiva e vamos tentar explorar muitas aqui. Bom, como o Sérgio já deu esse primeiro gancho, agora entrando no mérito da coisa mesmo, só para contextualizar os ouvintes, se você começar a pesquisar, você vai ver que tem muitos vocábulos, principalmente no grego antigo, para definir o que é amor, tá? Então, para eu não entrar no mérito e ficar algo muito banal de ler todo, por exemplo, ficar aqui falando um por um ou algo do tipo, eu vou tentar estruturar nos três maiores, ou melhor, nos três principais, né? E talvez no decorrer do episódio dar pincelada em alguns, no restante se surgir a ocasião. A gente deixa os links aí para vocês depois estarem dando uma lida com mais calma, poder avaliar um a um. Então, bom, para começar agora, né? Desses primeiros, né? Eu acho que seria a pedra angular, se a gente puder falar assim, tem uma delas nesse contexto todo, seria o que eles chamam de amor ágape. Eu acho que quem estuda bastante teologia, história, principalmente história antiga, etc., já teve um certo contato com esse tipo de termo, eu já ouvi falar. Esse amor ágape mesmo seria aquele amor perfeito, a nível divino, né? Aquela ideia da justiça perfeita, incondicional, autossacrifício, etc., né? Inclusive no decorrer de esse daí, na verdade, persiste até hoje, né? Tem até um traço interessante que essa palavra em si foi absorvida para dentro da própria perspectiva cristã. Eu não estou falando aqui independente da vertente, tá? A palavra ágape ainda é muito forte. Eu, como católico, tenho um contato mais próximo, né? Inclusive tem obras de católicas com esse título. Então você vê que esse termo, na verdade, né, apesar de ser cunhado na Grécia Antiga, etc., persiste até hoje porque faz sentido, de certa forma, né? Tem muita coisa em comum. Poderia ser chamado de amor transcendente? Sim, na verdade, sim. Esse seria entre aspas, o amor perfeito, né? Que eles colocam. Porque perfeito é outra palavra mágica, né? Perfeito pra quem? Mas eu digo... Mas falando em questão mesmo metafísica, né? Por exemplo, do infinito, de Deus e etc. Então, eu acredito que todo mundo consegue conceber mais ou menos o significado disso. É o amor mais mágico possível. Sim. E dentro desse contexto, vocês já tiveram exposição a esse termo, coisa do tipo, antes ou está sendo a primeira vez? Esse termo específico acho que é a primeira vez, né? Que eu me recordo, pelo menos. Mas o conceito... o conceito todo mundo já pensou perfeito, de alguma... isso, sim. Todo mundo já pensou de uma certa forma. Bom, o segundo... já achou que ia viver. Bom, pessoal, o segundo aqui, na verdade, é um pouco... Esse aqui eu acho que todo mundo já pensou e já tem até um contato mais próximo, né? O segundo que eu queria mencionar é o Eros, né? Que vem do grego da palavra erotas, significado de amor romântico. Não precisa nem dizer associação. Não precisa nem dizer associação clara, né? Quando você fala eros, erótica, etc., já fica bem entendido o que significa propriamente. Mas o ponto de curiosidade aqui é o seguinte, que o eros não necessariamente evoca só algo de natureza sexual. Existe aquela questão da paixão e do desejo. Isso pode não só estar atrelado ao sexo em si, mas outras coisas, por exemplo, bens materiais, etc. Acho que esse seria o ponto
VB aqui da coisa. Porque normalmente quando você tem uma exposição aí, a primeira ideia sua é desejo carnal mesmo, né? É quase um nível animalesco da coisa. Paixão. Paixão. Inclusive, para quem tiver curiosidade, eu acho que tem toda uma abordagem sobre esse assunto. Eu vi aqui, eu não tive a oportunidade de ler ainda o Banquete, né, de Platão. Só que o ponto interessante aqui é que tem todo um diálogo envolvendo o Sócrates, né, e os estudantes discutindo sobre esse ponto. Então fica aí a deixa para quem estiver curioso e querer entrar no mérito disso, tá? E o último aqui dos 3 principais, né, que eles classificam aqui, seria o amor-filia. Esse amor-filia seria o quê? A tradução literal, amizade. Ou seja, diferente do Eros, é aquele amor romântico, aqui seria um amor, entre aspas, desapaixonado, por assim dizer, né? É o tipo de relação que você tem como seus amigos. Inclusive, eles colocam alguns exemplos, amor entre irmãos. Acho que não tem muito pra onde correr nesse ponto aqui, porque, de certa forma, todo mundo imagino que já experimentou isso. Ontem, pesquisando, revendo as fontes pra esse episódio, eu ouvi uma piada boa com esses 2 conceitos aí, do Eros e Filia. Um adolescente diz pra uma adolescente: Eros, você. Eu Eros, você. E ela responde: eu Filia, você. Ele foi Filia Zones. Não. Bom, céu. Continua, Pedro, pelo amor de Deus. Bom, é que de certa forma funciona a piada, por isso que é boa. Funciona. Bom, essa daqui... funciona. Bom, aí já é discutível, mas mesmo. É o famoso pessoal... Eu também te amo, mas como amigo. Exatamente. Olha, se vocês acham que isso é um problema recente, eu imagino que essa piada já devia ter na Grécia Antiga. Mas enfim. Passavam bilhetinhos, né? Eros ou Filia, selecione um. Um quadradinho, você escolhe e você risca. Bom, gente, mas na verdade, como eu mencionei, esses são os 3 principais que inclusive você encontra mais, como é que eu posso dizer, mais fácil na literatura e principalmente quando você está estudando propriamente sobre filosofia na Grécia, etc. Existem outras subcategorias que nascem disso, né? Como a do amor próprio, que seria a filáutia, tem um amor chamado de xênia, que na verdade vem da generosidade. Inclusive esse xênia casa bem com o que a gente fala daquela questão de ser mais gentil do que tá certo, entre aspas, né? Então, aquela coisa mais de hospitalidade, generosidade, etc. E tem até uma que eu achei interessante, só para pincelar e não passar batido, que eles chamam de pragma, né? Para quem conhece o termo pragma, pragmatismo, aquela coisa mais pé no chão, etc. Só que eles usam num contexto interessante. Inclusive, eu acho que já percebemos isso, né? São para casais maduros, por exemplo, casais de longa data, etc. Tanto que quando a gente vai analisar um relacionamento antigo, a gente tem aquela visão de algo mais maduro, só que é aquela coisa mais pé no chão, por exemplo, ou até não só aquela sensação, sem aquela visão do desejo do Eros, né? Isso não seria um Filia? Então, existe uma correlação. Você não precisa estar, por exemplo, com propriamente um ou outro, né? Eu acredito que são perspectivas que se entrelaçam. São maneiras de se definir, né? Como no Spectrum, você ter mais filha significa um outro nome já. Filia Plus. Sim. até porque é interessante porque hoje a gente tem essas mesmas perspectivas, só que é engraçado porque a gente não consegue nomear elas, né? De vez em quando a gente vê casal, eu pergunto, você vê aquele casal mais velho, o pessoal fala assim, pô, eu queria ter como é que funciona, né, essa relação, você vê uma questão de companheirismo, etc, só que ele não consegue imaginar como um amor eros, no caso, aquela coisa muito, sabe, mais passional e carnal. É um aspecto interessante aqui. Acho que tem muitas expectativas disseminadas aí por material multimídia, principalmente, que define o amor na nossa cultura ocidental bem mais para o lado eros e romântico do que para Filia, muito menos o agape, que parece quase puramente teológico já nesse ponto. Sim. Inclusive, só pra... isso é uma perspectiva minha, tá? Que eu vou colocar aqui. Eu tive fazendo essa exposição a esse assunto. É engraçado o quanto esses conceitos... eu já até mencionei, mas eu gostaria de reforçar. Eles são, no caso, absorvidos, né?
A gente, hoje, dentro do próprio estudo, da própria teologia, ainda é usado esse tipo de coisa para classificar as coisas, e tem até um paralelo interessante, tá? Isso seria uma perspectiva minha. Quando você vai analisar, por exemplo, numa cosmovisão cristã, no caso, você pensando, por exemplo, nos 7 pecados capitais, etc., você vê que seria como se fosse uma corrupção, inclusive de algum desses amores, né? Por exemplo, o Eros contra a luxúria. Tem até um conceito para eles de amor próprio, que é a filaute, que eu comentei, quanto à questão do orgulho, etc. Então você vê que tem que carrega um passado, essas coisas, né? Que é uma coisa que, tipo, é uma linha, não existe tipo, uma divisão concreta, existe uma forte influência, etc. Então esse é um ponto que eu queria colocar aqui. Mas, tipo, todas essas ideias aí dessa parte, né, grega de Platão e tal, eles sempre encaram o amor, tipo, de uma forma positiva, é sempre algo bom, seja qual desses 3 que você falou aí. Bom, nesse Porque, caso... nossa, enquanto eu tava vendo as pesquisas, eu vi que de algumas opiniões diferentes, até do lado mais oriental, né, de como eles têm uma visão diferente disso. Qual que Sim, é que na verdade existe uma carga... Perdão, só antes do William colocar os pontos, existe sim por exemplo, esse lado corrupto, né? A própria Filáutea, os gregos, eles dividiam ela em duas, né? Quanto a uma atitude positiva e negativa, no caso. Positiva quanto ao amor próprio é aquela coisa que autoconsciência, etc. E tinha o aspecto negativo, que é a questão da vaidade e tudo mais. Por exemplo, inclusive o Eros hoje, eu não sabia, mas na psicologia tem até uma denotação para classificar de vez em quando, sei lá, tipos de comportamentos de pessoas muito, sei lá, em relação a sexo, essas coisas são um pouco desenfreadas, entendeu? Então tem uma conotação negativa ali. Então, sim, existe esse aspecto negativo. É porque aqui, do que eu peguei propriamente, seria mais na perspectiva do equilíbrio perfeito, né? O que seria idealmente. Mas sim, tem esse lado. Eu fiquei curioso com que você disse que se contrasta com um pouco da visão oriental. Acho que agora que a gente já cobriu as 3 principais pilares da visão do amor na Grécia Antiga, o que você sabe aí do mundo oriental que se contrasta com essa perspectiva? Eu não fui muito a fundo, mas eu vi um pouco da própria Buda, né? Que ele falava que, tipo, o amor é uma aflição enganosa, acho que é essa a frase. Ele defendia que nós amamos, né? Porque a gente quer satisfazer os nossos desejos básicos, sabe? E esses nossos desejos, né? Apaixonados, eles são, na verdade, defeitos, né? Ou podem ser grandes defeitos. Isso quando você é vinculado com alguém de uma forma romântica, por exemplo, basicamente é uma fonte de sofrimento, sabe? Porque você se entrega demais àquilo, ou você passa a tomar aquilo como se fosse a razão da sua existência, do seu viver. E tanto que tem um monge, que eu acho que é mais atualmente, ele não é tão, digamos, extremo assim de dizer que o amor é uma aflição enganosa, mas ele fala assim que realmente tem esse ponto negativo, porque parece lógico, né? Mas ele fala, tipo, se você encontra o amor verdadeiro, provavelmente você vai acabar ser feliz. Mas isso não é algo que, tipo, fácil de acontecer. Isso não é o que acontece com qualquer com qualquer pessoa que você se relacionar e tal. Ele fala que quando isso acontece, realmente é a melhor coisa, sabe? Você realmente se sente completo, que nem um pouco do que até Platão falava, né? Que tem aquele negócio do o amor nos completa, né? Novamente. Mas na ideia mais do budismo é essa coisa mesmo, que é mais com essa aflição. É algo que às vezes pode muito te trazer mais sofrimento do que realmente algo bom. E só que aí no caso de Buda, né, tem aquela coisa que ele fala que ele descobriu, assim, acho que é caminho Octopus, acho que é esse o nome, não me lembro. Isso, que é uma prática que ele, de certa forma, ele extingue esse desejo, essa chama desse desejo, sabe? Desse amor mais romântico, essa coisa carnal, que é inclusive quando ele, né, alcança o nirvana e tal. Tá bem com ele, tá em sintonia com ele mesmo, em paz, etc. Então eu achei interessante, porque tipo, no meio das pesquisas teve 2 coisas que eu vi, tipo, abordando o amor de uma forma mais negativa, que foi esse do Buda,
E o Schopenhauer, que a gente já comentou antes também. Esse Ele fala que o amor nos enganos, que a gente só tá ali pra procriar, e enfim. Para quem ficou curioso dessa perspectiva de Buda, aí a gente fala em detalhes do que isso significa e implica no episódio Budismo, Islamismo e Mormonismo. Sim, em religião. Até eu descrevo quais são esses 8 pontos aí. E é interessante porque ele realmente fala de amor no sentido possessivo da coisa, né? Como mais próximo do Eros ali do que do Philia e o Agape. Mas até porque... Aí já é um pouco de especulação, mas as palavras mesmo no mundo oriental já definem amor muito mais próximo do Eros do que das outras duas. Que acho que esse é um grande outro ponto aí ao longo desse episódio. É que amor, como eu disse bem no começo, é uma palavra mágica. Não, tá primeiro que no idioma nosso significa infinitas coisas ao mesmo tempo, mas em outros idiomas já se aproxima muito mais do Eros aí, ou do Philia ou do Agape, do que em outros idiomas, em outros tempos. Então tem que lembrar que nessa perspectiva de Buda aí, quando ele falava do amor, ele está falando num idioma de que está se aproximando muito mais do Eros, de uma coisa possessiva, do que de uma coisa transcendental como Agape, que ele chamaria de Nirvana, ou a do Philia, que, bom, é um companheirismo que eu acho que já é mais universalizado, mas eles têm outra palavra e se referem a isso em outros contextos, né? Não no mesmo aí do amor, como essa palavra de 1000 significados que temos hoje, né, nas línguas ocidentais, por assim dizer. Sim. Bom, o único ponto que eu só coloquei esse ponto, na verdade, a única coisa comum que eu percebo é o seguinte: independente da vertente oriental ou ocidental, existe, como é que eu posso dizer, a ideia do que você tem que controlar suas, entre aspas, paixões desenfreadas. Eu acho que fica muito claro isso daí. Então, acho que essa era mais acho que mais a mensagem, né? Porque, tipo, eles falam que não pode ser bom o amor, mas que muitas das vezes ele é uma fonte, que nem fala, uma fonte de sofrimento e tal. Agora entrando até no mérito aí de um outro tipo de análise. Então, para quem, não sei se você, o César, entrou de cabeça a fundo neste ponto, né? Ou da psicologia, científico, né? O que acontece no nosso cérebro e etc. Sim, existem muitos e muitos estudos, principalmente com o advento da ressonância magnética, de colocar pessoas loucamente apaixonadas e aquelas que tiveram um relacionamento terminado recentemente nessas máquinas, para ver que partes do cérebro estavam ativas, que parte que não, como que isso se estrutura biologicamente ou fisiologicamente, melhor dito, nos nossos corpos, e as respostas são bem interessantes. Como o próprio Buda aí já previu no primeiro momento, e os gregos no sentido de amor possessivo, a parte do cérebro que é ativa quando estamos pensando em alguém por quem estamos loucamente apaixonados, tende a ser de uma relação naquela fase de lua de mel, a mesma que fica ativa após o consumo de heroína. Ai, que beleza. Existe sim obter algo desejado pelo cérebro, né? Então, nesse sentido, o Eros é fisiologicamente bastante real, e existe uma área do cérebro totalmente dedicada a ele, que tende a se inflar no começo de um relacionamento e depois, como todos sabemos a história, tende a diminuir a intensidade para se consolidar em outras partes do cérebro, mais focado aí em companheirismo e projetos a longo prazo, que também já falamos aí que haria mais dentro de um Philia, mas é interessante ver como essas perspectivas, no primeiro momento aí, dos gregos e dos budistas, os gregos milhares de anos e dos budistas um pouco menos, mas como hoje estamos validando muito do que eles disseram, em vez de descobrindo, digamos, coisas extremamente diferentes. Só conseguimos apontar no mapa cerebral aí exatamente o que significa isso, o que significa aquilo, em termos de processos aí internos na nossa mente, mais do que puramente filosóficos, mas as teorias se casam sim e se validam nessa atemporalidade do tópico. Bom, agora, na verdade, eu fiquei comecei até a pensar mais agora que afeta o cérebro a esse ponto. Eu imagino que seja até um ponto interessante para
Eu não sei, né? Porque a gente sempre tem aquela visão muito... Como é que você falou? Mas realmente a palavra que eu consigo pensar é mágica, mas pensar que é algo tão biológico, como se fosse como se estivesse usando uma droga, entre aspas, é um pouco estranho, pelo menos pra mim. Você nunca sentiu isso por uma parceira romântica? Não, já, mas não pensando nessa perspectiva, não pensando exatamente nessas palavras, né? Eu acho que até quebra um pouco da imagem mágica da coisa. Você não pensa na frase, o amor é uma droga, Pedro? Então. Eu sou... Tem que lembrar que somos estruturas físicas condicionadas, né? Sim. Ninguém nasceu de uma história, de um livro romântico. Então, o amor, fisiologicamente definido, é químico. Não, se colocar um prego na sua testa, você vai deixar de amar, assim como deixar de fazer qualquer outra coisa. São estímulos bioquímicos que acontecem no cérebro, mas o porquê que acontecem, como acontece de forma exata, obviamente é um conjunto de muitos elementos aí que vão desde a narrativa que você entende o amor até, digamos, traços mais realmente hormonais que interessam ou não em outras pessoas. Você falando disso, né, que tudo que você falou agora, a gente tem o auxílio da ciência e tal, pra gente pesquisar. Eu estava vendo também no meio das pesquisas que eu vi, acho que é Bertrand Russell, alguma coisa assim. Filósofo. Fala, né, que o amor é a fuga da nossa solidão. Tipo, é meio que essa busca da gente saciar esses nossos desejos físicos e psicológicos, né? Que tem um pouco dessa coisa de, né, feito pra procriar e etc. Mas ele fala que, tipo, que ao mesmo tempo, por mais que você às vezes tenha... Tipo, é diferente você ter sexo com uma pessoa por ter, e às vezes você sentir aquele êxtase de um amor apaixonante de verdade, sabe? Fala que você consegue notar uma diferença nisso, né, no seu psicológico e, consequentemente, provavelmente na parte física também do seu cérebro, etc. A única coisa que eu consigo tirar daqui... Ah, perdão, César, pra falar. Eu ia fazer uma piadinha sem graça. É tudo parte de uma grande narrativa, né? Desde os gregos até hoje. Acho que é legal mencionar que antigamente o próprio conceito de relacionamento, casamento, era definido em termos puramente econômicos, estratégicos e políticos. E utilitários, né? Tanto é que, por exemplo, em 1500 e bolinha, tem um caso aí de um príncipe espanhol casando com uma princesa inglesa com um contrato assinado em termos de serem noivos quando ele tinha 2 anos de idade e a princesa 3. Foi decidido pelas famílias de que seria uma boa junção, então aconteceu quando ambos eram bebês ainda. E como sabemos aí também de disposição à cultura mais indiana, no Paquistão ainda existem casamentos arranjados. Era uma questão de que família devia se juntar com que família, que recursos com que recursos. Né? A questão do realmente sentir algo pela pessoa para formar um relacionamento, principalmente o casamento, é uma visão do século XVII em diante, do romanticismo. Então tem que lembrar dos milhares e milhares de anos da história da vida humana aí. Só nos últimos 250 a gente pensa em realmente estar com a pessoa com quem a gente tem esses 3 elementos aí do amor, né, do que os gregos definiam, que é o eros e o philia. O agape, não sei se entra muito, mas digamos, caso numa relação, uma compaixão intensa pelo outro, poderia entrar também. Mas, em resumo, só essa frase do Russell aí cai dentro dessas narrativas todas aí, de que o que sentimos vem do que esperamos e do que acreditamos que seja realmente aquilo que buscamos encontrar, e tudo isso não vem de acordar um dia e saber, senão que de viver e ter todas essas histórias recontadas ao ponto em que nos vemos dentro dela. Estamos todos buscando a nossa outra metade aí, a outra protagonista, o protagonista da história. Então é uma junção de fatores mais que meros missões filosóficas ou mesmo bioquímicas já no mundo da psicologia ou biologia. A única coisa que eu consigo pensar é o seguinte agora, né, os ouvintes escutando isso, alguém chegar e perguntar, você me ama? A pessoa vai passar primeiro por toda a frente filosófica, depois ela vai passar por toda a frente biológica e depois social. Então, acho que sim.
Acho que a melhor resposta seria outra pergunta, né? O que você quer dizer exatamente com isso? O que você quer dizer com isso? Não. Sempre termina aí. Bom, pessoal, eu acho que em termos de contexto aí deu uma exposição muito grande pro pessoal, né? Até para atiçar a curiosidade de todo mundo. Mas agora entrando num mérito mais pessoal. Na verdade, não sei se vocês querem colocar algum outro ponto que vocês acham bastante interessante para frisar, que entra nessa categoria, seja filosófica, biológica ou social. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Não, pode seguir. Não. Talvez eu comente algo, mas dentro do... Porque inclusive lendo sobre, teve algumas coisas que parece óbvio pra gente às vezes, mas conforme você lê ou você vê outros filósofos falando alguma coisa, você fala, olha só, né, que é verdade. Bom. Que talvez até mude um pouco alguns conceitos, mas... Não conceitos, algumas ideias que até eu tinha, talvez, ou que algumas pessoas podem ter. Mas eu acho que já entra um pouco mesmo mais no pessoal. Hein? Entendi. Então, beleza. Então, gente... Como a gente já traçou essa linha que envolve um pouco de filosofia, sociologia e biologia, vamos sair um pouco desse campo mais teórico, essa coisa mais, tipo assim, de pesquisa, etc., e entrar no amor propriamente. Só para essa última parte aqui, para não ficar muito nesse campo do abstrato, e vou entrar no nosso mesmo, pessoal, como a gente sempre faz no VB. Digamos, vamos começar por um aspecto. A gente começou citando aquelas palavras que vêm à mente, mas... Pensando no seu contexto, por exemplo, em relação a essa coisa toda de amor, você se vê encaixado, você se vê acompanhando alguma linha mais específica disso? Eu entendo que é um contexto social que vocês colocaram, só que para mim, eu vou dar o start aqui para tentar dar uma ideia do que eu gostaria de questionar vocês. Quando eu falo de amor, essa minha associação que eu comento logo no começo em questão de sacrifício, é porque eu tive... Pelo menos comigo, nas minhas relações hoje, que eu vejo isso que melhorou muito, foi essa perspectiva de que... é até difícil de ver, que você tem que sempre se doar, sabe? É um negócio que eu tenho das minhas relações, que eu vejo, tipo assim, que existem situações onde você pode tomar uma outra decisão, na verdade você quer, mas por conta desse sentimento mesmo, você se sente, não, até dependendo da situação, na obrigação de se doar por aquela pessoa. E se você colocar numa perspectiva racional mesmo, talvez você pode chegar até a conclusão que não seja benéfico para você, mas ainda assim você se dispõe a fazer aquilo. E para mim, na verdade, eu não vejo uma perspectiva de amor sem um sacrifício de um pelo outro, tá? Essa seria a minha perspectiva mais pessoal em relação ao amor. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês carregam como premissa para suas relações do tipo. Tipo, essa coisa que você falou do sacrifício, que nem quando eu falei hoje em dia eu penso, a primeira coisa quando eu falo amor eu penso tipo na minha família. Eu entendo essa parte do sacrifício, porque realmente tem coisas que talvez eu poderia estar fazendo, eu gostaria de fazer, às vezes eu não faço porque, certo, não é atrapalhar, mas digamos, eu vou deixar de ser uma ajuda a mais, talvez, que eles tenham, entende? Então eu entendo essa parte do sacrifício, mesmo pra parte romântica, assim. Eu também concordo um pouco com isso, mas eu acho que como eu falei, comentei antes que teve algumas coisas que eu li que me fez lembrar um pouco de que do outro lado, né, romântico da coisa, de realmente uma relação com a parceira e tal. Eu vi acho que é Simone Beauvoir, acho que é Beauvoir, é francês, Beauvoir, então sei lá como é que ela é companheira do Sartre. Isso, gente, o existencialismo. Do Sartre? Do Sartre, verdade. Verdade, isso. Segundo sexo. Isso. A ideia que ela passa é uma que pelo menos eu, quando eu tava em relação, algo que eu tentava fazer, tipo, que é mais essa coisa de você, quando você tá com alguém, é aquela coisa de companheirismo, sabe? Tipo, de tentar dividir as coisas com aquela pessoa. Né? Isso, de ser aquele fardo. E não ser um pouco diferente daquela visão do budismo que eu falei, de ser um negócio que às vezes o amor é, né, algo que te faz sofrer. E tipo, sei lá, é normal sofrer, mas desde que você consiga dividir, digamos, essa carga entre você e sua parceira e tal. Tipo, que nem o pessoal fala que essa coisa de todo namorado tem que ter, todo namoro tem que ter amizade e tal. Eu acredito um pouco, eu acredito nisso.
Porque é muito melhor você ter um suporte, alguém que te entende, ou pelo menos tenta te entender melhor do que um amor cego que, né? Entendi. A gente comentou antes, que às vezes sai correndo pra cima das pessoas e tal. Então eu acho que eu vou mais por esses lados, assim, pra parte romântica da coisa, de realmente ser companheiro, sabe? De realmente ter companheirismo. Então, caminhar junto na estrada. Sim, né? exatamente. Carregar a cruz junto. Entendi. Mas, Vixe, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é meio do budismo, só que eu acho que é mais recente. Uhum. Que é daquele. Mais recente, eu digo, foi comentado mais recentemente, por causa daquele. Foi um monge, eu não lembro o nome dele, não vou saber falar também. Que ele fala. Que é clichê e tal, todo mundo já ouviu isso. Mas é aquela coisa de você meio que se sentir completo, você não ficar buscando. Tipo, você completar o seu vazio aí com outra pessoa, tá ligado? Com um relacionamento, essas coisas. Que é você, tipo, não usar outra pessoa, né, pra completar o seu vazio. É você tentar se sentir completo e aí você partir pra uma relação, tá ligado? Não que você obrigatoriamente tem que ser assim, mas eu acho que isso é uma coisa que realmente facilita, que às vezes a partir do momento que você se conhece um pouco melhor e já tem suas próprias ideologias aí definidas melhor também, é algo mais fácil do que você só perseguir amor, tá ligado? Como se fosse o objetivo maior da vida e tal. Então eu também vou um pouco pra essas linhas, assim. Tipo, você tem que se sentir talvez bem com você mesmo antes de você realmente procurar seu parceiro, companheiro, que a dificuldade que vier, etc., você vão seguir juntos, tá ligado? Entendi. Olha, William, você realmente, hein? Que profundo agora, fiquei impressionado. E o senhor César? William abraçando o filho da equação. A minha relação com o termo é confusa, porque Pra variar o César? eu já não consigo pensar mais em, digamos, essa visão puramente romântica, ideal, quase como comercializada em toda a nossa exposição aí no nosso contexto de que é uma coisa que ninguém sabe bem definir, mas você tem que ter e tem que garantir, tem que evoluir. Eu sei, depois de todo o nosso histórico no VB aqui, eu vejo que pode ser muito mais frustrante do que algo realmente construtor, no sentido de determinar prioridades ou até mesmo definir expectativas. Pensar nessa palavra como sendo uma coisa só, que você define internamente sem muita reflexão. Então, eu acho que no ponto mais simples da coisa, você ter amor é não ser indiferente. Entendi. Eu vejo que se realmente não se preocupa, não se importa, nem conhece a outra pessoa, não tem como você amar, né? nem o sentido filosófico. Porque a primeira coisa que me vem à mente quando penso em amor, além de toda a magia e semântica da coisa, é a escolha. É a escolha de em quem você vai focar. Porque como a gente já falou em diversas outras vezes aqui também, o nosso escopo de atenção é limitado, nossas vidas são limitadas, não podemos dar atenção a tudo de todas as formas, a todo momento. Então, acho que o primeiro filtro grande que essa palavra implica é quem que você escolhe. Quem seja um grupo de pessoas, seja uma pessoa em particular, se for algo mais romântico, mas como que você dá mais atenção a essa pessoa, a esse grupo de pessoas do que o outro, e como que isso se traduz. É uma atenção no sentido que você quer se validar por não estigma, mas por pressão social, ou é uma coisa que você realmente, aí já indo um pouco porque você disse, você consegue sacrificar um pouco do tempo e recursos que aumentarem algo na sua vida de algum sentido material para aumentar para melhorar alguma coisa no sentido da outra pessoa. Então, como que você afunila sua visão para ter essa perspectiva de eu realmente culpo com essa pessoa, respeito essa pessoa, quero que essa pessoa tenha bons momentos, ou saia de uma situação difícil. Essa, para mim, é a grande pergunta. Como fazer essa escolha? Como nos justificar a nós mesmos que
que vale a pena, que é algo que não é benéfico só para um, mas para os dois, ou às vezes até mais para o outro do que para você mesmo, nessa questão de sacrifício. Mas a grande pergunta é como decidir. Porque temos todas as narrativas para disposições biológicas aí, mas no fim do dia, e vocês sabem, você ainda tem que escolher se vai responder uma mensagem, se vai sair da cama para fazer alguma coisa, se vai se dedicar àquilo de alguma maneira, às vezes não no sacrifício tão assim, doar tudo que tem ou fazer algo oposto do que faria, mas ainda assim é trilhar aquele caminho, e também já se aproximando do que o William disse aí, e com mais companheirismo do que menos. Porque, voltando no meu ponto inicial, para mim, amor significa infinitas coisas, mas ele é o oposto necessariamente da indiferença. Você não pode amar ninguém em nenhum sentido se você é indiferente a ela ou ele. Então, para mim, a grande questão é essa. Como escolher e como justificar de diversas perspectivas a construção de escolher essa jornada com esse alguém ou esse grupo de alguém. Não, bacana, eu gostei dessa, na verdade, principalmente quanto à questão de você ter focado na palavra escolha, porque casa um pouco também com o que eu penso, porque no fim das contas, eu acho que isso é até um problema que você colocou moderno, tipo essa visão moderna, comercial do amor, como simplesmente uma coisa de desejo ou sentimento, né? Tanto que a primeira associação que grande parte faz é um sentimento, mas assim como o sentimento e uma emoção, ela pode mudar da noite pro dia, né? Por exemplo, pode estar gostando de alguém no outro dia, sei lá, por conta de pequeno erro ou uma situação grave, independente do que acontecer, mudar, né? Então eu vejo que essa questão do amor tá bem amarrada, essa questão da escolha e decisão do indivíduo. Por exemplo, você escolher amar alguém e casa justamente com a perspectiva meio de carregar esse peso ou o próprio sacrifício, etc. Inclusive o que o William falou, mas isso é um ponto que eu não vejo ser muito frisado, realmente. Eu acho que foi muito interessante você colocar essa questão dessa visão mais comercial da coisa em relação a isso, porque eu não consigo me recordar da última vez. Eu não consigo me recordar, por exemplo, da última vez que alguém colocou essas palavras dentro desse contexto, entendeu? Eu fiquei impressionado agora. Mas eu queria esclarecer que o comercial é um problema, né? Mas que acho que traduzindo pela terceira vez em miúdos aí, acho que eu acredito que essa palavra em tudo que implica seja mais uma decisão. Como você disse aí, os sentimentos mudam, passam, tem fases, assim como as marés do mar, baixos e altos, mas a decisão de permanecer ali, de navegar melhor essas águas, de dar o espaço, o tempo, trabalhar, evoluir a paciência, de considerar outras perspectivas, acho que essa decisão de fazer esse esforço é o que realmente implica aí, digamos, o cerne do que significa amar alguém em qualquer dos três sentidos, que é você tá ali, em forma de companheirismo, em forma de sacrifício, mas você tá ali, e esse é a escolha que você fez, de estar ali, não é de simplesmente ser carregado pelas ondas químicas ou momentâneas, de seja lá o que está acontecendo. Agora eu te amo, agora eu não te amo, agora eu te amo, agora eu te odeio. A única coisa que eu consigo pensar agora é que vai ter ouvinte escutando isso, vai sair mais decidido, mais firme na relação, e é capaz de alguns escutar isso e começar a pensar melhor. Pera aí, o que eu tô fazendo aqui? Mas acho que é importante também elaborar que não é algo... Não é algo necessariamente pro resto da vida, não é algo necessariamente sempre positivo. Existem, acho que todo mundo sabe disso, né? Vários tipos de relacionamentos tóxicos, e a decisão de ficar ali é como ficar perto de uma planta venenosa e com espinho. Às vezes a decisão não é tão simples e os resultados nem sempre são positivos, mas acho que aí já é uma perspectiva também pessoal, não é uma questão de acertar o jackpot, não é uma questão de virar um santo ou santa, em que sentido se interpreta essa palavra. É uma questão de fazer aquilo que você entende que é o melhor para você e pro contexto que você tá também, né? Então eu já não vejo vergonha nenhuma em abandonar relacionamentos, desde que eles não sejam produtivos, que realmente não tenha, digamos, uma base assim mais construtiva para ambos lados. E não vejo que existe
uma obrigação de nenhuma parte de realmente fazer essa decisão e ficar com ela o resto da vida. É uma decisão que tem que ser feita dia a dia, baseado nas variáveis que você tem dentro do seu contexto. Mas se o contexto for realmente melhor correr, eu acho que o amor próprio aí já entra no caso, né? Tem que se lembrar que também acho que só podemos estar com alguém na medida, com o grupo de alguém, né, na medida em que podemos estar conosco. E essa é uma variável que eu também vejo muito perdida no discurso comercial aí, que não é só uma questão de encontrar outro, é uma questão a si mesmo. E a gente volta, olha, isso me faz lembrar, a gente fala lá nos primórdios do VB, que a gente como é que era? Que a gente é a soma das 5 pessoas mais próximas. O bebê realmente vai puxando, né? Uma coisa puxando a outra. Bom, gente, eu acho que a gente tá chegando a quase 1 hora de gravação. Na verdade, essa ideia aqui que a gente colocou para esse episódio, como avisamos logo no começo, é esse especial para comemorar o Dia dos Namorados, né? Quebrar um pouco sair um pouco dos assuntos ruins do dia a dia, né? Por conta da pandemia, etc. E lembrando do especial nosso. Tendo esse episódio aqui como se fosse uma introdução pro nosso especial. Então você que tá ouvindo isso agora, por favor, se torne um padrinho para poder, como é que eu posso dizer, sair desse campo, dessa discussão mais aberta e participar desse episódio. Ter a oportunidade de ver essa experiência, entre aspas, acontecendo. Veja a gente se apaixonar ao vivo. E passar vergonha, principalmente. Bom, é que agora a gente realmente eu não sei muito. Veja um pouco isso que eu tava falando aí, só pra complementar, acho que traduz bem nesse especial, né? Sim. Que são 36 perguntas que você decide fazer pra outra pessoa, decide escutar, e isso invariavelmente tem um efeito em como você vê aquela pessoa. Sim. Então remete muito a essa questão de decisão aí, porque você não vai se apaixonar de ninguém não fazendo nenhuma pergunta nunca. Essas 36 é só um exemplo de como você pode decidir nesse caminho e como isso pode agregar muito na sua vida e daquela pessoa que você tá falando também. Né? E outra, se você se apaixonar em alguém sem nada assim, a sua Eros está totalmente descontrolada. Procure ajuda. Bom, pessoal, William, César, não sei se vocês têm algum outro ponto adicional que vocês gostariam de colocar. Não, eu quero dar uma dica no meio das pesquisas, né? Falando sobre diferentes culturas e tal. Uhum. Aí eu tava vendo que tipo, todo mundo automaticamente pensa na França, né? Paris, como cidade, né? Cidade do amor, capital do amor. Eu descobri que não. tem um país que eu vi que eu já conheci um pouco da cultura, mas eu não fazia ideia desse ponto específico. Que ele é muito virado pro lado para casais, sabe? Uhum. Que é a Coreia do Sul. Ô, louco! O pessoal fala que tem muitos bares, lugares, restaurantes que você vai, que, por exemplo, não tem como você pedir para uma pessoa. São vários lugares que é para casal. A cultura de relacionamento lá, de relacionamento romântico, assim, de casal e tal, é muito grande. A cada esquina você vê algum bar, alguma coisa que é feita pra casal. E enquanto a gente aqui tem tipo Dia dos Namorados agora, né? Como tá lançando esse episódio agora no dia 12, lá tem um dia pra namorados, assim, não se chama Dia dos Namorados, cada um tem o seu dia diferente, mas tem um por mês. Nossa, meu Deus do céu. William, isso soa caro. Sim, soa muito caro. Mas lá eles têm uma cultura diferente. Porque, por exemplo, Dia dos Namorados no dia que tá lançando esse episódio, aqui a gente tende, geralmente é o homem dá presente, ou eles trocam presente, né? Uhum. Dia dos Namorados lá é a mulher que dá presente pro homem. Aí eu acho que um mês ou 2 meses depois tem um negócio que chama Dia Branco, que é o oposto, é o homem que dá o presente pra mulher. Eles vão revezando. E eu tem o dia do vinho, dia de não sei o que, dia de não sei mais o que. E eu achando que a cena mais romântica era tomar um café em Paris lá, comer um croissant. Me enganei, não sabia não. Eu também achava que essa era. A França é o berço do romanticismo, né? Aquele do século XVII que a gente tava comentando. Mas a cidade em si, eu já estive lá, é suja, fedida e cara. Tem nada de romance nessa porra. Vender viagem, fica a dica. Vai pra Coreia. Assim como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro pode ser um lugar romântico,
Ele é romântico exatamente nesse ângulo da câmera e naquele ponto do Rio de Janeiro. A partir do momento que você vai para outros, a coisa muda rápido. Então você tomar um café lá na Torre Eiffel, no pôr do sol, obviamente pode ser romântico, mas só pensar na cidade inteira como lugar romântico, sinto muito. Bom, com essa dica... Vou pra Paris buscar amor, o cara encontra coisa cara, cheiro ruim, sujeira, os ratos andando em volta. Vamos pra São Paulo, a mesma coisa. Dá na mesma. Então é isso aí, gente. Eu tenho uma última dica aqui pros ouvintes. Por favor. Só para aprofundar um ponto daquela predisposição bioquímica, que existem pesquisas bem convincentes aí de que sim, existem predisposições, por exemplo, dependendo do seu nível de testosterona, de estrógeno, de dopamina, que você busca por pessoas mais quimicamente parecidas com você, ou não, né? Dependendo do seu perfil. Isso que é interessante. A pesquisadora aí que chama Helen Fisher passou mais de 30 anos pesquisando o porquê nos apaixonamos por alguém em vez de outro alguém, ou porquê essa pessoa em vez daquela. E hoje ela trabalha naquele site Match.com, ela é a pesquisadora-chefe da empresa, e ela lançou um questionário aí faz alguns anos, que hoje já tem mais de, acho que 15 milhões de pessoas que responderam. Nossa. Então, estatisticamente, é uma base bem confiável, que traça 4 tipos de perfil. Se você é mais decisivo, tem mais testosterona, que ele chama de diretor. Se você é mais o meio do caminho, mais flexível, que ela chama de negociador, que tem mais baseado em estrógeno. E depois tem o construtor, que, se não me engano, é dopamina, que é mais conservador, mais tranquilo, digamos, e o explorador, que é mais o viver uma nova experiência todo dia, que ela descobriu que nessas 15 milhões aí de respostas e anos trabalhando com esse site de juntar pessoas, que 2 desses perfis, em maior detalhe, os construtores e os exploradores tendem a buscar entre eles mesmos, ou seja, um explorador busca outro explorador e um construtor busca outro construtor, mas os outros 2, o diretor e os negociadores, se buscam entre eles, ou seja, um diretor tende a buscar um negociador tende a buscar um diretor. Não. Traçando os perfis químicos aí, ela chegou nessa conclusão. E é interessante vocês fazerem essa pesquisa, principalmente se tiverem pares românticos, porque eu fiz no meu caso e deu um match assim espetacular. No nível de porcentagem, eu fui 79% diretor e a minha companheira 79% negociadora. Nossa. E no nosso experimento fala aqui, que eu realmente quero ouvir, vai. entre a gente mesmo, também deu match aí comigo diretor e o Pedro negociador. O Pedro foi uma coisa espetacular. Mas é interessante brincar com esses conceitos aí. Óbvio que não é uma regra, né? Não vai largar o companheiro porque o resultado não bateu. Mas é engraçado explorar esse outro lado aí, é mais bioquímico da coisa, que não vemos em muitos filmes ou livros ou músicas românticas, né? Não conheço muitas poesias. Não conheço muitas poesias que falam do seu nível de testosterona e do dopamina do outro. Mas existe uma evidência bem, bem sólida nesse sentido aí. Eu recomendo quem ficou intrigado por essa questão de olhar nossas referências e ver o TED Talk e fazer o questionário dessa pesquisadora aí, Helen Fisher. Realmente traz uma nova camada aí para todas essas infinitas variáveis aí do que significa a palavra e como isso se traduz no nosso dia a dia. Bom, pessoal, acho que imagino depois disso vocês já têm muito conteúdo para consumir, mas melhor ainda, reforçando novamente, entenda esse episódio como uma introdução para o que a gente faz no nosso especial do VB. Para isso é muito simples, os 2 primeiros episódios vão estar disponíveis para todo mundo, mas quem quiser ver, ou melhor, nesse caso escutar tudo, se torna um padrinho e tem a oportunidade aí de colocar, ou melhor, expandir o seu conhecimento, inclusive, quem sabe, usar esse questionamento na sua própria relação. Isso aí, faça um experimento com a gente. É isso aí. Então é isso aí, gente. Ao mesmo tempo também, com essa série, você vai estar conhecendo um pouco mais da gente também.
né? Bem, na verdade. Se você... Um pouco não, bastante. Vai ter a oportunidade de ver a gente sem graça real. Também. Bom, então, gente, é isso aí. Acho que não tem muito mais pra onde correr. Queria agradecer aí ao pessoal por estar ouvindo isso agora, né? E, por favor, se você quer ajudar mesmo o VB a manter esse nível, se torne um padrinho. Você ama o VB. Tem um amor por nós. Isso aí, vira padrinho, mano. E se não der agora, por qualquer que seja a razão, mas quiser mandar uma mensagem amorosa também, temos número no WhatsApp, pra quem não lembra é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Bom, então é isso aí, pessoal. Não vejo muito pra onde correr. Aproveitem seu dia dos namorados aí e preferencialmente escutando o VB. Obrigado. mais. Isso aí, galera. Valeu, falou.